Tentar melhorar um pouco mais o chroma key. Vou aprendendo com o tempo, né? Ó, o pessoal pediu para eu falar o começo aqui, como é que foi meu começo aqui há 2 anos atrás, quando eu vim para New Jersey. De conseguir emprego e tal. Então, logo que eu cheguei aqui, cheguei em 2009, no auge da crise. Difícil de conseguir emprego. Tanto que eu acabei virando logo em seguida, demorei um pouco para conseguir emprego, fiz uns biquinhos aqui ali em edição de vídeo, e fui conseguir um emprego registrado aqui com imposto descontado, como auxiliar de encanador, auxiliar de encanador de construção. Então eu vou deixar bastante espaço aqui do lado, para colocar de fundo fotos do passado. São fotos tiradas com câmerazinha normal. Então eu vou relatar alguns fatos que eu lembro que eu tirei foto nesses 2 anos passados. E depois eu me corto aqui e vou botar uns vídeos do passado, são vídeos com qualidade ruim. São vídeos da época de encanador e tal, para mostrar um pouco do que era esse passado, para ver que não era fácil. Então, fotinhos atrás. Eu comecei como auxiliar de encanador, ganhando salário mínimo americano, praticamente, aqui era $10 a hora que eu ganhava. Daí depois tinha os descontos, toda semana. Era trabalho braçal, como eu não tinha experiência, foi indicação. O chefe era amigo da minha irmã, tem uma amiga da minha irmã que trabalha nessa empresa. Então, eu era tipo pau para toda obra, aquela história de cavar buraco, porque aqui vamos para entender como é que é as casas. As casas são todas ocas, as paredes, por dentro passa todos os canos, todas as fiações, e embaixo dela, antes de construir ela, é onde passa todos os canos grandes, os canos grossos, canos de esgoto, onde toda a montagem da casa começa por baixo. Então tem que cavar muito buraco. Resumindo, é isso. Logo que eu cheguei, meus primeiros 2, 3 dias, a minha mão ficou assim, ó, de cavar buraco. Pô, cara da informática, trabalhando sempre dentro de casa, escritório, nunca peguei numa ferramenta na minha vida antes de vir pra cá. Para um pouquinho para fazer um lanche, um pouquinho, que eu diria pouquinho. A gente parava 15, 20 minutos para fazer o lanche. Para almoçar, que eu ficava cavando no barro. Esse é o padrão de serviço de América que tu vai chegar aqui. Como ilegal, tu vai conseguir esse tipo de serviço. E como legal, como eu cheguei sem experiência em nada, sem inglês, me botaram nessa empresa que tinha portugueses, fazendo esse tipo de serviço braçal pesado. Então, põe na cabeça que se tu vai vir pra América, tu vai acabar fazendo esse tipo de serviço de início. Vai se fuder assim, ó. Normal. Ganhava um dinheirinho legal, trabalhava legal. Legal que eu digo de trabalhar muito. Então, além dessa parte de baixo, que não era todo santo dia que eu cavava buraco. Tipo, numa semana, 3 vezes por semana era 3 casas diferentes que eu tinha que cavar buraco. Os outros 2 dias, por exemplo, era um serviço mais não tão puxado. Eu ia dizer delicado, mas sacanagem, porque o serviço é foda igual. Carregar cano, botar cano, fazer furo em parede. Então, as casas são todas esqueletos de madeira. Eu vou ver se eu consigo algumas fotos para botar aqui. Antes da casa ser finalizada, elas são tipo esses esqueletos de madeira. E tu tem que caminhar por esses esqueletos, sem proteção nenhuma. O pessoal que faz teto, que faz telhado, põe os telhados, então trabalha sem segurança, tudo latino. Trabalha sem segurança em cima dos telhados, em cima desses esqueletos, botando as de 2 andares. Tu faz primeiro aquela parte de baixo, de cavar, botar os canos de esgoto, os canos mais grossos, mais largos, por baixo da terra. Depois tu vai subindo pelas paredes os canos que vão ser os canos dos banheiros, das pias, do primeiro andar. Se tem andar em cima, se é uma casa de 2 andares, mesma coisa. E a casa é toda esqueleto. Para que entenda, eles vão fazer o segundo piso, que nem aqui assim, não vai dar para ouvir, mas é madeira embaixo. Eles põem depois uma coisa para deixar bonitinho, mas é toda de madeira. A casa é toda de madeira. Então, como eu estou no segundo andar, se eu precisar fazer uma instalação de canos por aqui, eu tenho que tirar essas madeiras e caminhar pelo esqueleto dessas casas, que são de, se eu não me engano, 1 ou 2 pés de distância, sei lá, troço assim.
de distância assim um outro. Tu tem que caminhar se equilibrando. Se tu errar, embaixo não tem madeira. Embaixo tem o que eles chamam de sheetrock, que é o gesso. Essas casas, essas paredes e telhados são tudo de gesso. É tudo gesso. Se chama sheetrock. É uma camada de gesso que, se eu precisar tirar um pedacinho, é só recortar, mexer na fiação e tal, botar de novo e finalizar ele. Então, é gesso. Se eu der um soco na parede, ela quebra. Por isso que tu vê naqueles filmes os caras atravessando paredes. Porque as paredes são de gesso, com madeiras no meio. Então, na parte do chão também. Se eu tirar as placas de compensado, que é tipo um compensado, vai ficar só as paredes, as tiras de madeira, que se chama 2x4, 6x4, sei lá. É umas madeira maciça fodona. E elas duram para sempre, porque esse gesso que tem em volta, que tem, mantém elas impermeáveis, mantém elas sem acesso da umidade, nada. Então elas duram por muitos e muitos e muitos anos, apesar de madeira. Então, logo em seguida, na minha segunda semana aqui, eu já estava com a mão fodida. E um outro serviço dessa de equilibrar assim, caminhar no segundo andar da casa, para arrumar um banheiro, trocar o encanamento do banheiro. O cara estava ampliando a casa, botando mais um banheiro na parte de cima. Tiramos todas as madeiras de baixo e fomos lá naquela história de caminhar. E daí tu tem que caminhar e se equilibrar, fura a parede, se equilibrando ali assim, ó, no pezinho. Se tu errar o teu pé, se tu errar a caminhada, tu vai afundar e vai querer andar de baixo. E tem que fazer. Tu vai fazer o que não vou fazer? Tenho medo de altura? Se é casa de 3 andares, se é apartamento, prédios, tu tem que subir. Nesse esqueleto, sem segurança. E eu, novatão, caminhando, furando, fazendo as coisas aqui sem olhar tanto pro chão, errei uma pisada. E não pensa que se tu erra uma pisada, tu vai simplesmente só se tu errar a pisada, tu vai atravessar e vai cair lá embaixo. O que aconteceu comigo? Caí de um andar pro outro lá embaixo. Atravessei o andar, me machuquei, lógico. Porque pensa bem, eu trouxe dessa finura, eu já sou gordinho. Atravessei, bati com a minha lateral assim numa das madeiras. Porque vamos tentar expressar assim. Imagina que assim, eu errei o pé, vim, bati aqui assim de lado e afundei para baixo. Então aqui tem algumas fotos da minha bacia onde eu bati, ó. Não é para olhar minhas banhas que eu vou cortar, lógico. É para olhar o roxão. Podia ter batido a cabeça, podia ter morrido, podia. E até então eu estava recém começando, aprendendo. Lógico, depois de um ano como encanador eu aprendi um monte de coisa aqui. Aprendi a ter calo na mão. Esse tipo de serviço é um serviço que o americano não faz. Esse tipo de serviço é um serviço que tu vai conseguir. Mesmo sem ter experiência tal, vai ter essas vagas para tu trabalhar. Isso aí foi só mais para mostrar um pouco dos vídeos e fotos do meu passado. De meu primeiro ano aqui como encanador. Serviço braçal pesado, que é onde qualquer um que chega aqui vai trabalhar se não conseguir uma indicação. Lógico que se chegar um doutor formado aqui não vai trabalhar com isso, né? Vai conseguir alguma coisa, até porque vai ter um belo no currículo. Eu não tinha currículo nenhum, sobrou isso pra mim. Volto depois. Sonho americano. Pesadelo americano. (102 graus), 38, 39, moreno, super calor. Essa casa eu e meu plumber a gente fez todinha ela. Todos os pipes, todos os canos. É de chique do lado de Nova York. Dá uma olhadinha.
Tão chique assim, né? As pessoas são todas chiques. Algumas não, ó, tem que ser madruga ali, ó. Ih, tá de costas. No ar-condicionado. Preguiça, não vou trabalhar hoje. Daqui a pouquinho eu volto. O Lambert deve estar voltando. Ó, já voltei. Bem rapidão. Achei um tiozinho de carrinho de supermercado catando latinha lá. Agora eu vou, daqui a pouquinho eu volto. Calorão, suador. Olha as casas lá. Se o lobo mau visitar aqui, derruba tudo. Viu as casas lá? Saímos lá da casa de 2 milhões. Tinha que dar uma paradinha aqui pra ver um negócio numa outra casa. Louco pra chegar em casa. Ó, dá uma espiadinha na casa de novo. É aquela que a gente fez todos os canos desde o início. Ai, pra não perder o costume, ó como eu tô suado, sujo. Nheca. Tá vendo lá as casinhas de madeira? Essas são as casas de 2 milhões de dólares. Feita de madeira.